ar mais um Toca Podcast, esse bate-papo semanal de quinta-feira aqui na Toca Cultural. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Paulo, faço parte desse exército de 2 pessoas que toca esse projeto, mas quem manda mesmo é Lana Scanfredo. Quem disse? Oi, galera, tudo bem? Não, somos uma parceria aqui, uma dupla de 2. Uma dupla de 2. Um dueto? Ah, claro. E você sabe que grandes casais que fazem grandes coisas juntos sempre são um sucesso, sabe? Eu me Olha! inspiro nesses casais famosos. Me gusta muito. E sabe que hoje a gente vai ter a honra de receber aqui um casal também muito querido, que a gente está recebendo nesse mês de agosto aqui na nossa cidade de Curitiba. Eu estou falando, gente, do maestro Carlos da Costa Coelho e também a Sabrina Agosto. Sejam bem-vindos! Obrigada pelo convite. Casal um prazer muito estar aqui. especial, né? Agora a gente vou falar direitinho para vocês. O Carlos, ele é o maestro Carlos da Costa Coelho. E ele, gente, ele é responsável, fundador, arranjador, vou colar aqui, do Ensemble Viaggiatori Harmonity. Esse é o nome que eu tava com medo. Esse era o nome que você tava com medo? Esse mesmo. Consegui. Foi aprovada? Foi aprovadíssima. Show de bola. E junto com ele, a flautista mais incrível desse grupo todo. Não vou falar mais incrível, porque tem muitos talentos nessa orquestra, mas a esposa, Sabrina, né? Verdade. Obrigada. Seja obrigada. bem-vinda. Muito obrigada. Gente, ela é italiana, tá? Não sei se vocês repararam aqui. Dá um oi pra galera. Ela tem cara de italiana. Dá um oi italiano pra galera, vai. Oi, sou muito feliz de estar aqui. Desculpe pelo meu erro, mas eu acho que dá para entender. Não vale. dá. Tinha que começar tipo italiano. Tinha que começar com tchau já. É. Tchau! Também fazendo um pouco assim, não? Claro. Tem que ter a mãozinha italiana. E aí, Carlos, onde você foi conhecer essa flautista incrível? Vamos começar daí, né? Vamos começar daí. A Sabrina, eu conheci a Sabrina fazendo um trabalho e ela estava lá no meio desse grupo. E depois, por muitos anos, 2 ou 3 anos, a gente não se encontrou mais, talvez uma vez na rua, assim. Uhum. E um dia, esse grupo com que eu trabalhava, não estava trabalhando mais com esse mesmo grupo, eu estava fazendo um projeto meu, estava fazendo um projeto de gravação do meu primeiro CD, e encontrei a Sabrina na rua. Na Itália. Na Itália. Você é de Curitiba? Eu sou de Curitiba. Mora lá há muitos anos, Eu moro lá desde 1990. Nossa. Então, encontrei a Sabrina e eu estava precisando de... Não estava precisando de uma flautista. Eu sabia que ela tocava flauta, sabia que ela tocava muito legal, que todo mundo falava, ela era muito legal, tocava muito legal e tudo mais. E depois de 2 dias que a gente se encontrou, ela me deixou o número e... Me ligaram para um show e eu precisava de uma flautista. Eu liguei para ela. Mas foi bem simpático porque nós encontramos em uma rua perto de uma pequena praça onde nós estamos morando nessa praça. Que legal! Vocês estão morando perto de onde vocês se conheceram. Sim, a 20 metros. Ai, que tudo. E aí, assim, tá, ok, conheceu, chamou para tocar junto. E como é, assim, um... chaveco italiano, vai, Carlos, conta pra gente, como é que o italiano conquista, vai? A primeira coisa que me colpiu foi que me convidou para fazer um ensaio. Eu não digo muito bem. Uhum. Ele falou, não te preocupa, eu chego, pego você. E quando chegou perto de mim, abriu a porta do carro. O italiano não faz muito assim. Não? Uau, curtiu muito. Sim, ficou muito especial. Muito especial. Primeiro ele veio com o papinho do ensaio, né? Comum, né? O papinho do ensaio. E depois abriu a porta. Muito charme. Que legal, que legal. E aí, essa parceria já vem aí de quantos anos juntos? São 26 anos. 26 anos? 26 anos. Você ainda lembra qual foi a primeira música que ela executou junto com você no teu projeto?
que você precisava de uma flautista, mas era para tocar o quê, vai? Ele não estava nem prestando atenção Eu na música, acho pelo que eu tô que ele entendendo. não queria saber Não, tinham muito. várias músicas. Eu não me lembro da primeira, mas tinham várias músicas. Uhum. Mas desse projeto nosso, nós dois, foram escritas várias músicas Compostas? compostas. Gente, isso é amor, gente. Se isso não é amor, é o quê, né? Uma composição Várias que músicas. sai de um De um projeto encontro. assim, de um Olha encontro, só. né? Eu não me lembro de ter composto uma música para você, mas tô começando a ficar com vergonha. Mas você já escreveu lindas mensagens É pra verdade, mim. é verdade. Inclusive usando o chat GPT Claro, recentemente. né, Gente, ele é muito... no dia em que dá aquele branco na criatividade, tem que, né? ChatGPT. Fica a dica, dá para escrever uma música. Pra quem dá não ChatGPT. conhece, Paulo Sérgio gosta muito de tirar sarro, né? Ele gosta muito de Quase brincar. nada, quase nada. Quase nada, né? Mas na época ali ele que teve que escrever a música, porque não tinha isso. Isso é verdade, né? Não tinha que saber escrever. Tinha que E ser que na música mão. era, você lembra? Uma delas, assim, que vocês compuseram juntos? É uma música que a gente toca até hoje. Ah, é? Meravilhar-se. Que show, Italiano, hein? é um show. Então vai ser essa que eles vão dar a palhinha mais pra frente. Mas como? Tocar como? Vai ter que cantar a música aí, né? Vai ter que cantarolar? Lá, lararará. Por que não? Se Vai. tiver que cantar, vai ser ela. Eu Olha, não olha aí, canto. ó, já rolou. Se tiver que cantar, vai ser ela. Posso... Pode. Tipo... Pararararararara, Olha. tarararararara. Ai, que lindo. Esse é o tema. Eu adorei. Gente, que coisa linda. Isso é muito legal. E na Itália, tudo inspira romance, né? Aqueles Não. cenários, todos Não, Tem seu não. lado feio? Como é Não, isso? não é feio. Gente, Itália é a coisa Não. mais linda. Tudo é romance lá. Sim, mas Curitiba é legal, né? É legal também? É legal. Não, a Itália é linda, mas a gente gosta daqui também. A gente gostaria de poder juntar as duas. Ser mais próximo, Mais né? próximos. Quantas vezes por ano vocês conseguem vir a Curitiba? Uma vez por ano. Pelo menos uma vez no ano. A gente fica 2 meses. Às vezes, até, se necessário, a gente vem mais por trabalho, porque a gente sempre tem uma relação com os músicos, com projetos aqui. E sempre que a gente pode, a gente volta, mas a gente garante aquela vez por ano. E É desta a vez- relação com a cidade, a relação com que são amigos, mas são pessoas que trabalham no nosso campo e a gente não quer deixar isso de jeito nenhum, Legal. porque é muito precioso. É muito precioso mesmo. E são muitos talentos aqui em Curitiba também. Curitiba é né? incrível. Curitiba é uma coisa, um é um celeiro poço de- de criatividade, É. de talentos e de gente que quer descobrir coisas novas. Então a gente aprende com os músicos, mas não só com os músicos, mas com vocês agora, com este estúdio maravilhoso. Ai, obrigada. Tão pequenininho, gente. Não, é uma coisa muito significativo para a gente. Na Itália as coisas são mais lentas. Como assim? Tudo é um pouquinho mais difícil, Uhum. um pouquinho mais formal talvez. Aqui a gente chega num espaço como esse e a gente encontra tudo isso e a gente acha isso muito legal. E o que você acha assim que é a maior diferença assim que você constata, né, do tratamento do brasileiro e do italiano? Tem alguma coisa que te chama a atenção? O respeito pela arte, que é maior que na Itália. Sério? Sim. Ô, louco, não fazia ideia. Não, a Itália ela respeita a arte do passado dela. Certo. A arte do presente, certo, que tem muito interesse, as pessoas, o povo, a gente vai as pessoas vão nos shows, nos concertos, nos teatros, é sempre cheio, mas quem promove o trabalho, mas não é nosso, é em geral isso, é muito mais rígido. Então valoriza-se mais a música do passado do que a atual? Não é questão de música do passado, estou falando da arte em geral, né? A receptividade, A talvez. não, a do receptividade é italiano? ótima. Não, a receptividade é boa. A gente não falo do italiano, eu falo mesmo da instituição italiana, ou do jeito de sim. receber e de promover. O fomento. De fomento.
Já a questão das digitais em Curitiba ou em todo o Brasil, isso é uma abertura sim, e incentivo. um incentivo, é uma possibilidade que os músicos cresçam, melhorem, fiquem melhores, toquem melhor, escrevam mais, façam mais filmes, façam mais podcasts, façam de tudo, porque tem um incentivo, sim. O brasileiro é mais criativo que o italiano, você acha? Ou não? É uma pergunta que Sabrina. ela vai dizer melhor que eu. Vamos jogar essa bomba para a Itália responder. Na realidade, eu percebo isso. Percebo que tem muita criatividade. Muita em cada coisa. Eu acho que esse país é muito rico, de essa energia muito boa, Mas país também, não sei se é... Talvez uma pluralidade maior, né? Isso. Não sei, De estilos, né? Pluralidade maior. É mais multiétnico, talvez, né? O Brasil é um país que recebeu muito imigrante, né? Então a gente vê uma cultura bem rica, inclusive quando no meio do ano, não sei se vocês já estavam aqui, teve o festival de etnias. O festival folclórico, né? Folclórico de etnias. É. Então, assim, foram danças de quantos países? Uns Nossa, 10 vários países diferentes, sei lá. né? Que E legal. Curitiba é uma cidade que é bem receptiva para esse tipo de coisa, né? Então, ela falando agora, ele me levantou essa coisa na cabeça. Vai ver, é isso, né? Muita gente E diferente. pensando nesse folclore do passado, eu quero jogar uma pergunta para Sabrina. Quando você era criança, o que é que você ouvia em casa? O que teus pais tocavam para você? Boa. Colocavam no rádio uma música? Como que você despertou para a música? Como que era essa infância, assim? Foi musical? Escutava muito, sim, foi muito musical. Escutava muito música clássica, música erudita, muito Vivaldi, Mozart. Teus pais eram da música? Não, però gostavo muito. Muita música na minha casa, escutava muito. Mas também outras músicas chegavam em casa. Eu lembro quando meu pai comprou um vinil de Los Indios Tabajaras, que era... Nossa! Eu tenho isso na minha playlist. Eu amei essa música, muito diferente. É diferente mesmo. Sim. E daí você começou a observar a questão dos instrumentos e tudo. E como é que surgiu a flauta na tua vida? Porque um dia estava assistindo na televisão um programa de um músico italiano, um flautista muito famoso, que agora faleceu há muito tempo, que era Severino Gazzelloni. Estava tocando com essa flauta dourada, transversal. Era muito lindo e fiquei, uau, fantástico, eu quero. Era pequenininha, 8 anos, mais ou menos. Perguntei para minha mãe e meu pai se eu podia estudar flauta e foi assim que... Gente, que legal. E não teve resistência deles? Assim. Não. Me ajudaram muito nesse percurso. Porque eu acho que se há uma diferença aí que talvez vocês podem notar do Brasil para outros países, assim, é que o brasileiro, raramente o pai e a mãe gostam que ele queira ir pelo lado da arte, né? Ah, sim? A tal da profissão convencional aqui é o que impera, né? Então, às vezes, o cara fala assim, não, mãe, eu quero ter uma banda... Raramente você vai ouvir falar que os pais falam, vai atrás do teu sonho. Normalmente vão dizer, sério, mas não quer ser dentista? aqui tem muito disso, né? Né? Se formaliza. Você viveu isso aqui em Curitiba na tua infância, né? Sim. Os meus pais me ajudaram tentando impedir. Sério? Você vê. Como é que foi essa infância em Curitiba? Conta aí. Eu comecei a estudar música quando eu nem lembro a idade, porque eu estou 8, 9 anos. Sim. E piano. Fazia piano. Mas eu não tinha um piano em casa. Quem era teu professor? Eu tive... Uma primeira professora foi uma vizinha de casa. Vizinha, sim. De porta. De porta, amiga da minha mãe. Uma senhora que tocava piano. Depois eu comecei a estudar com a Valentina Chemurella, que era ensinante de Curitiba, de piano. Eu acho que ela formou vários alunos. Ela ensinou na Belas Artes, na FAP. E eu ia na casa dela, eu era pequenininho, devia ter 10 anos, assim, pegava o ônibus, saía do Batel até a General Carneiro, atravessava a cidade e chegava na casa dela às 2 da tarde, eu me lembro. Mas eu não tinha piano em casa.
Então, eu era o pior aluno do mundo. Com quantos anos de idade isso? Eu tinha uns 10, 11 anos. Pior Naquela aluno. época, mandava o filho no ônibus, Sim, não, foi, tranquilo, não tranquilo. tem problema. Tadinho, chamar de pior aluno. É que realmente, quem estuda Não. piano tem que se dedicar e treinar Não, em casa, qualquer instrumento né? sem prática é difícil. E daí, É, o meu irmão um dia chegou em casa com uma bateria. Ah, Olha, poxa, se ele pode ter uma bateria, eu posso ter um piano. Por que não? Deve ter pensado. Não, mas o meu irmão, ele comprou a dele. Né? Ah, Daí era outra coisa, ele é mais velho. Daí ele chegou em casa com um violão. sim. Daí estragou o piano, né? Aí você descobriu o violão. Descobri o violão, descobri a bateria e comecei a tocar o dia inteiro. Porque eu tinha em casa o instrumento, e então eu dividia o tempo violão, piano, violão, E o que piano. você tocava? O que você gostava? Bom, o que eu gostava, eu tinha desde quando criança, eu lembro o que meus pais ouviam era uma coisa que eles não ouviam música, mas eles tinham os discos em casa. Aham. o que eles tinham? Eles tinham aquele tipo de um toca-disco daqueles grandes Aqueles quadros. móveis, Aqueles né? móveis com uma Lindos, válvula dentro. lindos, Lindos. Hoje aquilo ali é uma coisa incrível. Sim, custa uma fortuna um negócio desse hoje. E ele tinha os discos naquela capa com vários, né? Que legal. Odeon. Eles tinham discos de bolero, show de discos bola. de jazz americanos. Mas meu pai não escutava isso, mas minha mãe tinha esses discos. Mas esse disco estava em casa e eu punha para tocar. Eu gostava de ouvir tangos, Que legal. coisa tipo assim, né? E depois, quando eu era pequenininho, quando eu devia ter 5 anos, o meu irmão me deu o meu primeiro disco, que era Hard Day Night dos Beatles. Olha, bom, Nossa, já começou bem. Começou com Beatles. Já começou bem. E daí estragou tudo, né? Nossa. Daí desandou. Daí nunca mais... Daí era do dia inteiro aquele disco até chegar o outro. Daí, no mesmo tempo, eu comecei... eu gostava de fazer coleções de coisas. Selos? Selos e enciclopédias e coisas assim. E saiu na época os compositores da música clássica. Ai, meu Deus. E era uma publicação branca com fotos assim e com o disco dentro. Uau. E daí eu queria aquela coleção também. Daí eu comecei a escutar a música clássica e era pequeno. Eu escutava porque eu gostava. Enquanto eu escutava as músicas, eu olhava as figuras. Você aprendeu meio que ler ali junto também com esses livros, né? E eu gostava de viajar. Então, Viajar eu tinha uma coisa das viagens. Eu copiava o nome Eu tinha o nome dos países e copiava do lado o nome das capitais com a máquina de escrever. Decorava. Aquele tipo de as bandeiras. Aham. Então, vendo as figuras das épocas. Então, eu tinha todos os compositores da música clássica e junto com toda a música que veio atrás do primeiro disco dos Beatles. Então, era todos os Beatles e todas aquelas músicas que chegaram da metade dos anos 60 para frente. E eu comecei a escutar isso. E eu era pequeno, 5, 6 anos, e assim foi. Nunca parei. Até chegar nessa idade que eu queria aprender a tocar um instrumento. Comecei com o piano, não deu certo. O piano nunca aprendi alguma coisa que fosse, mas aprendi a ler música. Sim, as pautas você conseguia ler. E eu conseguia ler e tentava ler aquilo no violão. Então foi a primeira coisa a primeira parte do ensinamento que ficou. E depois eu comecei, com a bateria, eu fui ter aula de violão com um professor e ele me perguntou, mas você toca só violão? Não, eu toco a bateria, então toque. Daí eu subi na bateria, ele tinha uma bateria, eu ia na casa dele. Tinha aprendido do teu irmão. E eu já tocava melhor que meu irmão. Beatles, né? Beatles, porque meu irmão ele trabalhava, ele estudava, e eu queria só tocar, então eu ficava o dia inteiro, né? E no fim, praticamente, esse professor, ele me disse, depois de alguns meses de aula assim, ele falou, mas você toca bem essa bateria, você não quer entrar como reserva no meu grupo? Olha. O que o grupo tocava? O que era o grupo? O grupo era um grupo autoral, era os Vondas. Se você for ver na história dos grupos de Curitiba, os Vondas estão lá. Uau! Mas o que Antes era o da ritmo, chave, mas o que era o antes ritmo Antes da deles? chave? Antes do blindagem, Ah, bem antes.
Bem antes, e eu peguei esse período. E o Blindagem é uma referência, né? O Blindagem é referência. O Ivo cantava na Chave, não cantava no Blindagem. Sim. E os Vondas, a gente era aqueles grupos daquela época. Sim. Que dos anos 70, e aquela coisa, né? E tudo mais. Mas eram músicas próprias, a maioria eram músicas próprias. O Sérgio Macedo, que era o fundador desse grupo, ele era baixista e ele escrevia as músicas. E depois de alguns meses, já entrei titular. Uau! Saí da reserva. E isso explica o cabelo comprido até hoje? Essa coisa do rock and roll cabeludo ficou para sempre? Acho que sim, né? Muito bom! E assim foi, né? Daí até que um dia... Bom, a vontade de viajar... Essa aventura com o grupo durou de 76 até 81. Tocando, ensaiando. A gente fez show em vários lugares, em Curitiba, fora de Curitiba, Festival de Antonina. Para mim era a coisa melhor do mundo. Festival de Antonina, imagine! Que legal. Era a coisa melhor. Eu queria só tocar o dia inteiro, eu não queria estudar, não queria fazer nada. E a minha família não, né? Minha família, voltando no assunto, ela queria que eu estudasse. Família brasileira, né? Não era italiana, né? Família brasileira, eita. E no fim... mas a vontade de viajar foi maior. E eu decidi de começar a viajar. Juntei dinheiro e deixei o Brasil em 81. E daí foi fazer o quê? Conhecer o mundo. De verdade. Eu queria viajar, eu queria conhecer a Europa, eu queria chegar até o Oriente. E foi? Fui, não tinha dinheiro. O dinheiro acabou depois de um mês, eu acho. Daí eu comecei a ver o que eu podia fazer, encontrando algum tipo de trabalho que podia me manter até o próximo destino, a próxima viagem. Daí eu queria voltar. Mas não podia mais, porque não tinha dinheiro. E daí foi a história. O que eu faço? Volto, peço ajuda ou não, ou continuo. Daí, quando eu fiquei assim, estava bem mal, saudades do Brasil. Eu acho que a vez que eu senti mais saudades foi essa, assim, depois dos 3, 4 meses que eu estava fora. Daí decidi, não, foi muito difícil chegar até aqui, eu vou continuar. Quando eu pensei nisso, eu disse, não vou parar. E já consegui um violão e comecei a fazer música, comecei a escrever novamente o que eu tinha vontade de escrever música e comecei a trabalhar e estudar. E conseguia os meios para poder fazer isso e meios para viajar. E viajei estudando por quase 10 anos. E na tua casa também ouvia Beatles, Sabrina? Nessa época? Eu tenho uma irmã de 10 anos mais que eu. Ela escutava muito Beatles. Me introduziu nessa... Beatles também era um fenômeno na Itália, como foi aqui no Brasil. Nossa, no mundo inteiro, muito, sim. Quem não escutou Beatles nessa época, né? Difícil, né? E agora vem Paul McCartney aí pra brindar a gente no Brasil no fim do ano, né? A gente se encontra. 13 de dezembro. Maravilhoso. Isso aí. Você já teve num show, assim, de um grande ídolo, de alguém... Você foi já conhecer o Paul? Paul, não. Não ainda? Não. Acho que faltou o Paul. Mas você conheceu os outros Beatles? Não. Não, dos shows, assim... Quem você conheceu, assim, que você admirava? Muitos. Tantos, né? Tantos. Teve algum, assim, que você foi tocar junto, de repente, ou te convidou para tocar, fazer uma música de orquestra na banda, enfim, ou, sei lá, outra coisa? Eu tenho uma história de vamos dizer, herói da música, que é menos conhecido, mas... Quem? É Andy Irving. É um menestrel, se diz em português menestrel? Acho que sim. Acho que sim. Irlandês. Ele é como se fosse não é para comparar uma fama tipo Milton Nascimento na Irlanda e na Inglaterra. Um cara bem conhecido. Bem conhecido. Ele aparece até no selo da Irlanda. Olha, então ele é muito mais conhecido do que o meu. É o Roberto Carlos da Irlanda. Que pode talvez aparecer num selo aqui, é o Roberto Carlos e o Silvio Santos, não vejo mais. Selo comemorativo, mas é um selo. Porra. E foi um encontro muito especial, porque
foi alguns anos atrás, com o nosso grupo Viaggiatori Armonici, a gente fez um show, era um sábado, eu me lembro muito bem isso, e domingo a gente ficou em casa, e ela estávamos em casa, e estava chovendo, e mexendo no computador, depois encontrei esse artista, que eu não conhecia, eu não tinha escutado muito até então. E sei, não, isso é demais, eu gosto muito dessa música, eu gosto muito dessa voz, eu gosto muito como ele toca. E daí fui ver quem ele era e fui procurar o site dele, né? E o site dele não estava com poucas coisas. Desatualizado, eu não sei, estava com um problema. E não dava para entender quem ele era exatamente. Mas eu encontrei o e-mail dele na página de contatos. E aí você escreveu? Na hora. Você escreve o quê? Assim, oi, tudo bem? Conheci sua música e adorei. E quero convidar você para tocar com o nosso grupo. E mandei o vídeo. Assim, direto. Cara de pau, né? E ele topou. Daí eu mandei domingo. Segunda-feira de manhã, fui abrir o site dele novamente, estava arrumado, estava consertado. Ele está fazendo, ele faz até agora, ele tem 80 anos, mas ele faz uma média de 20 concertos de shows pelo mundo por mês. Nossa. Bem ativo. Daí deu frio nas costas, espinha, na espinha. Né? Falei, pô, esse cara é demais. Eu convidei ele para tocar comigo. Terça-feira ele responde. Ótimo trabalho. Gostei muito. Estou disponível. Quando vamos fazer isso? Foi no choque. Nossa, foi muito mais feliz. fácil do que eu imaginei que seria. Muito feliz. E daí eu vi, vamos fazer nesse período. A gente viu as condições, como, quantos dias, né? Mas eu disse, vou falar com você pessoalmente. Daí vou contar a nossa história, o nosso projeto. Daí eu vi o que ele estava fazendo. Ele tinha um show histórico para fazer um Vicar Street, é um local em Dublin, onde tem os mitos da música irlandesa, a música folk irlandesa. Sim, né? sim. E nesse dia tinha uma reunião especial, era depois de 2-3 meses dessa primeira comunicação. A gente comprou os ingressos e nós dois fomos até lá. E ele estava olhando assim para a gente como... É bem esquisita essa coisa, que eles vieram até aqui. Mas daí ele veio, fizemos os shows. E foi ótimo, foi lindo. E a vontade era continuar na época. Mas daí veio a pandemia e a gente cancelou tudo. Foi agora há pouco tempo, então. Sim, foi um poucos anos atrás. E, recentemente, eu escrevi para ele, olha, esse trabalho que a gente fez estava muito bom. Então, é uma pena que a gente não continue, em alguma maneira. Podemos fazer uma gravação das músicas que fizemos juntos? A gente grava e depois você faz a tua parte. E assim foi. Então, gravamos, fizemos o arranjo das músicas dele. Nos encontramos para gravar a sua parte na Alemanha, quer dizer, na metade do caminho. Sim, no meio. Ele estava numa turnê. E esse trabalho vai sair em setembro. Uau! E vai onde sair, a gente vai encontrar? é isso que eu ia perguntar. Em vai qual sair, plataforma? vai em todas as plataformas existentes no planeta. Que legal! Show de Sabrina bola. tocou junto também. Eu toquei junto, sim. Que honra, né? Como é que foi para você? Foi uma experiência incrível, porque também essa música em irlandês, que depois é música irlandesa, porque é música com esse tipo de cara, mas tem também o arranjo de Carlos, que tem a sua identidade. Essa mistura é lindíssima. Tem muitas melodias da flauta, mas também melodias que encaixam com outros instrumentos, bandolim, com violino, tem uma estrutura muito linda, porque é melódica, mas também acontecem muitas coisas nessa estrutura. Muita técnica empregada. Sim, muita. São também instrumentos bem diferentes, né? Digo, um dos outros, né? O grupo, nós somos em 11. E
a característica do nosso grupo é que é necessário que cada músico toque mais de um instrumento. Ah, olha só. E é uma pergunta que eu ia te fazer agora há pouco, porque o senhor falou de foi multi-instrumentista ali no aprendizado. E Sim. normalmente, pelo menos quando eu conheço alguém e fala, eu toco violão, ele vai dizer, eu toco violão, mas também toco baixo. Não, Também toco uma bateria, né? Digo, normalmente se gosta de passear por mais de um sim, instrumento, né? Não, nesse caso, não. Eu sou meio assim. Eu toco violão. Perfeito. Tá. Daí, se precisar, eu consigo quebrar o galho em outro instrumento que vai ficar legal. Sim. Perfeito. Mas o meu instrumento é violão. E eu sei que aquilo eu posso... É onde você se garante. Aonde eu estudo todos os dias, eu vou lá e toco. E Você assim no pode ser grupo, cada músico tem um instrumento. Mas por necessidade de trabalho, não é necessidade, por também desejo de fazer um trabalho diferente. E às vezes tem uma música que cabe, uma coisa diferente, dá pra... Sendo instrumentos a corda, não é difícil que você faça aquela música. Não quer dizer que você toque aquele instrumento. Mas consegue quebrar um galho. Quebrar um galho de uma maneira assim. Sim. Mas digo, então é um instrumento dominante e um instrumento que dá para fazer Sim, algo diferente. Que dá para fazer algo diferente. Para dar Sim. uma inovada. Sim. Entendi. Eu posso tocar uma viola caipira, Olha. mas o meu instrumento é violão. E eu sei disso e digo, não tem problema. Aquela música eu toco com a viola e toco legal. Só isso. E assim todo mundo, mais ou menos, no grupo, tem um menino, um rapaz que toca com a gente, o Giacomo Benvenuto, ele toca 7 instrumentos diferentes. Caramba. É um New show. dos instrumentos. É um multi-instrumentista mesmo, Lógico. né? Mas o instrumento Sabrina dele é toca só além uma. da flauta. Eu toco todas as famílias da flauta transversal, flauta em dó, piccolo, flauta em sol e flauta baixo. E tem muita diferença entre uma e outra, ou é mais ou menos o mesmo princípio? Tem que ter muita flexibilidade, porque o tipo Do sopro, de né? sopro tem um buraquinho maior, menor, você tem que ter muita sensibilidade. Mas o princípio da parte técnica é o mesmo. E a aqui que muda. respiração é muito importante, né? Nossa, é o princípio. Eu acho que... Sim, o tema principal. Isso deve ser muito zen, né? Não, que a pessoa que tem uma boa respiração, uma boa técnica, né? Geralmente é mais tranquila, né? Deve ser uma pessoa... Aprendeu a respirar, né? Aprendeu a Isso. respirar. Que quando a gente fica nervosa, a pessoa fala, italiana, né? Nervosa, fala assim, você tem que ficar calmo, você tem que respirar. Gente, a pessoa que tem na essência essa... Nossa, incrível. Você deve ser aquela italiana calminha. Ou você também chega aí... Eu sou muito calma, Levanta a mão mas quando e... fico braba... Mas sou muito, muito calma, sim. Corre atrás do maestro com o rolo de massa também, não? Não, né? Sabe que uma coisa que eu vejo muito, assim, quando a gente conversa com o pessoal que é da área da música, muito se fala do tal do ouvido absoluto, né? Algum de vocês tem o tal do ouvido absoluto? Como que é isso? Absolutamente não. Absolutamente não. É um ouvido afinado, Teresa? porém não Teresa absoluto. tem, não? A gente tem uma menina que toca no grupo, a Teresa, que toca violino. Ela cai uma moeda, ela diz Fá sustenido. Incrível. Capaz. Então, assim, ela tem o ouvido absoluto e vocês têm o ouvido relativamente bom, então. A gente tem um ouvido... Funciona. São sensibilidades diferentes. Sim, sim, eu imagino. Ou necessidade diferente. Talvez, se eu tivesse o ouvido absoluto, eu faria outras coisas, mas eu tenho uma sensibilidade para algum tipo de sensação, de timbres. É como saber misturar cores e eu consigo misturar sons. Eu sei que isso eu consigo. Mas não tenho ouvido absoluto e não acho bom. Até agora eu estou aqui, tudo bem, deu. Sim, uma vez nos disseram que não só não é necessário, como é até interessante não ter para a prática de alguns instrumentos. A pessoa se incomoda, né? Porque além de se incomodar, é como se o ouvido absoluto impusesse para a pessoa um dever de perfeição que às vezes na música não demanda isso, né? Porque você saber improvisar é muito legal, você saber navegar por diferentes timbres. Então,
pelo menos uma vez, nos confessaram isso, né? Que além de não ser necessário, vamos dizer, dá uma certa liberdade você não ter, né? Acho que sim. Às vezes é um problema também, mas porque perceber que você está afinado é uma parte. Sim. Mas isso não quer dizer que eu percebo se estou afinado ou se a música, Sim, sim. a afinação Não está... depende do ouvido absoluto. Não, saber se eu tá sinto afinado. que sim, eu ouço que tem essa coisa que não que está batendo, essa vibração que não está Coerente. coerente, né? assim, que não está afinada. É, isso aí. E a flauta é um instrumento que não precisa afinar, né? Precisa muito afinar. Sério? Como que afina a Isso, flauta? Nossa, porque você tem a flauta, não, o instrumento é só posto aqui, e se você só muda o ângulo, Entendi. muda completamente. Nossa, eu não fazia ideia disso. Tem que ter um ótimo ouvido, ótimo. Nossa, Porque- na minha ignorância, eu imaginava que, assim, quando a gente pensa em afinar um instrumento, que seria uma espécie de regulagem física nele. E no Aham. teu caso, então, a flauta, ela é vamos dizer, a afinação... Cada nota tem muito que delicado. posicionar. Sim, muito é delicado. muito. Olha que interessante. Eu acho que a dificuldade maior do instrumento é a afinação. Nossa. Porque Eu imagino. se você sopra e muda o ângulo, pode mudar completamente a nota. Nossa, aprendi mais uma. Ó. Não sabia Uma outra disso. coisa que eu Como fala flauta em italiano? Flauto. Flauto? É masculino. Flauto. Ah, simples assim, flauto. Flauto, Flauto. masculino, sim. Flauto. Sabe que eu gosto muito de transitar, às vezes, por canais do YouTube que tem Aham. instrumentos diferentes daquilo que eu escuto. Por exemplo, Aham. eu gosto de rock and roll, mas a gente ama o som do piano. Acho talvez acho que é o som de instrumento mais bonito que já inventaram. Mas a gente olha, canal de baixista, canal de pianista, canal de flautista. Já vi muito teste de instrumento. Né? No O pessoal... canal do YouTube, né? Na internet. no YouTube, sim. E aí o pessoal fazendo e testando, por exemplo, instrumentos de 1890 e pouco, esse tipo de coisa. Instrumentos antigos. E comparando com instrumentos novos e falando de preço, né? E aí eu te pergunto assim, uma boa... É porque eu realmente não entendo da flauta. Uma boa flauta para quem que está querendo começar hoje, né? Tem certos instrumentos que são impeditivos. Uma bateria é muito caro. É um instrumento, eu acho caro, pelo menos. Não precisa começar com uma mega flauta. Dá para começar com uma flautinha mais ou menos, não dá? Ou ter um kit de flautas, como você relatou, que vai aprender, precisa ter um kit. Como que é isso? Como que é aprender Não, isso? tem um instrumento bom para estudantes. Como é preço? Você me está perguntando? Também, assim, não precisa me dizer quanto custa, mas digo, não precisa ser um instrumento caro, ou precisa ser uma boa flauta, como que é? Precisa ser um instrumento um pouco caro. Olha, no mundo da guitarra a gente já diria que não precisa ser. Tipo, é mais fácil encontrar tipo um clarinete mais barato e mais bom para Do que uma flauta. que uma flauta. Olha, Sim. porque normalmente a gente fala, sei lá, o cara vai aprender violão. A gente já vai olhar para ele e falar, já não compra o violão caro. Porque, né, vai que você não gosta, sei lá, né, o violão, né? Sim. É. E há quem diga também que, vamos dizer, um violão que às vezes custa o dobro do preço, não necessariamente é o dobro melhor, né? Sim. A flauta tem disso, então. Porque se você compra uma flauta mais barata, quando você usa, tipo os pequenos pedacinhos, Sim, depois sim. que você usa, Começa a se desgastar. isso. Ou Precisamente fadiga, isso. e aí quebra com facilidade. Isso, Mas isso. você sente, assim, uma diferença, vamos dizer, de tom, sei lá, do timbre, de uma flauta mais barata, uma flauta mais cara, assim? É muito notável, é muito perceptível? É muito, sim, porque você uma mais preciosa flauta, mais ágil é o som, é mais brilhante o timbre. Também pode mudar o metal, porque Claro. pode ser Sim, claro, metal mais prata, barato. ouro. Ressoa diferente. Nossa, o timbre muda muitíssimo. Mas também uma flauta que custa muito, você percebe que é muito fácil de tocar. É como tem você, isso? não sei, você tem um carro que eu acho muito caro. Mais fácil de dirigir. Mais fácil de dirigir. Olha, que E aí eu te interessante. pergunto, né? Você falou do desgaste natural do instrumento, né?
uma flauta mais velha, você aposenta uma flauta velha e compra uma nova a cada quanto tempo, assim? Ou flauta velha também faz música boa? Io acho che come una pessoa che, non so, o Carlos che tem um violão e che depois um pouco de tempo incontra outro violão e fica, nossa, que sound, come suona? Que som. Som. Som muito bom, nossa, amei esse som, Para flauta é a mesma coisa, tipo que agora eu tenho uma flauta que amo porque eu encontrei o meu som com antes, tipo 10 anos atrás, eu tocava com uma outra flauta, mas o som era diferente, era bom, mas não como aquilo que Essa nova encontrei é agora. incrível. Não era aquele Nossa. conforto para tocar. No, io agora posso ficar no mio quarto toccando e depois tem que cozinhar, tem que fazer. Eu posso ficar para lá e tocar por muitos tempos É porque mais prazeroso. Nossa, fico Pera lá, não me interrompa não. Eu quero saber qual que é o santo graal das flautas. É que eu não Qual é a entendo, melhor eu não flauta? entendo Qual a nada de marca de mais flauta. top? Então, assim, não sei, o que é aquela que todo flautista olha e fala, meu Deus. No, io acho que cada um tem a sua. Não tem uma assim mais. Tem muita. Como se pode falar? Fala, Tendência. Uhum. Tem, não só. Eu amo o Sankyo, que é um marco japonês. Japonês. Mas tem Muramatsu, tem outra Yamaha muito Japoneses boa. fazem boas flautas, então. Muito boa. E tem, assim, algum país que é mais conhecido por ser as melhores flautas do mundo? Guitarra, por exemplo, você vai ver guitarra, as americanas, né, normalmente são top, né? A gente fica nessa, né? Sim. Agora, o violão, acho que também, né? O violão hoje é diferente, né? Porque o violão hoje... É tudo meio chinês. Não, o violão mais interessante é que custa relativamente menos, é um violão de luthier. Sim. Ah, a flauta tem disso também, ou não? Assim, dessa... De ter um ter luthier que aquela faz. coisa mais manual, mais Artesanal. Tem pessoas que a primeira parte da flauta, a testata se chama, tem pessoas que construem só a primeira. Sim. E você pode comprar o corpo do instrumento e mudar com a primeira. Não fazia ideia disso. Olha uma flauta, pra mim parece uma coisa só. Não, é um mundo, tem um mundo. Olha que legal isso, Que né? barato isso. Agora, no mundo do violão, que nem você falou, tem o luthier, mas também tem as marcas desejadas, né? Sim, mas na minha opinião, as marcas desejadas custam muito mais... Do que um bom violão do luthier. Sim, porque você paga muitas coisas no meio, né? Inclusive a marca, né? Qual é o top? Não tem um top. Tem vários tops. Tem, às vezes, um violão que custa até menos e toca como você quer, é o violão certo. É o que se adapta para você, Sim, né? eu não... Um violão sai de um jeito, um violão da mesma marca, igual, do mesmo modelo, vai sair do outro. E a pergunta que eu tinha, quando vocês estão em casa, naquele domingo de chuva, que nem vocês comentaram antes, rola fazer um sarau em dupla ali, tocar junto na sala? Se for domingo, a gente ensaia com o grupo. Mas durante a semana... Todos os domingos do mundo a gente ensaia. Olha... Domingo é dia de ensaio. Domingo é dia de ensaio, de pão de queijo. Pão de queijo na Itália. Ela é a rainha do pão de queijo na Itália. Aprendi a fazer, verdade, aprendi a fazer. A mineira Como italiana. Como é que fala? Pane di formaggio? Pane di formaggio. Nossa, você leu isso antes. Não. Eu sei um pouquinho de italiano. Dai. Pane di formaggio di la domenica. Bravissima. Né? È incredibile. Isso mesmo. Ma come mai sai parlare un po' di italiano? Bem pouco. Agora continua. Eu tenho vergonha. No, ma Então diga que você tem eu vergonha. quero Você saber- estudou? Vai Quero estudar. saber quando que vocês tocam em casa juntos. Eu estudo todos os dias, ela estuda todos os dias. Às vezes separados, às vezes juntos. Tá. Quando a gente precisa tocar juntos, é que tem alguma coisa que a gente tem que se preparar também para poder ensaiar. Uhum.
Então, tem as músicas, ou tem uma música nova, eu preciso de estudar com ela a música nova antes de apresentar para o grupo. Então, a gente ensaia, a gente toca, a gente fica... Assim, daí o problema é que quando a gente começa é difícil parar. Mas e aí, por exemplo, rola às vezes tentar tirar uma música nova que ouviu no rádio, ou então dar uma distraída tocando, sei lá, Tom Jobim? O que é que faz parte desse repertório de descontração de vocês aí? O que vocês gostam de tocar fora repertório oficial? Às vezes a gente tem... mesmo tipo música irlandesa, a gente tem algumas coisas que a gente, mesmo que a gente não faça como deve ser feito, mas a gente gosta de tocar. Às vezes a gente tem algumas músicas também de repertório flauta, violão, que é um repertório que pode ser desde a música brasileira ou... Mas toca aquelas coisas mais clichês, tipo, sei lá, Pepino di Capri, sei lá. Não, isso não. Volare, sei lá. Não, isso não. Não? Poxa. Que pena. Aí se eu te pego... Não, aí você te pega Michel Teló. Não, você não toca Essas Michel coisas Teló mais também. assim, Não tem essa... Não. Não, simplesmente não. Ainda mais que ele veio ouvindo boleros quando era mais novo também, né? Mas não, isso foi bem pequenininho. Daí... Mas não lembra de nada? Sophie Martinez? Nossa, aí eu gosto muito do bolero em espanhol. Eu gosto. Agora, Nubia Lafayette. com o bolero tem uma história que é legal, que vocês conhecem o bandolinista de Curitiba, Daniel Milhavaca? Eu conheço. Pois é, o Daniel é parceiro nosso, é um parceiro nosso, e a gente até fez o show semana passada, vamos gravar um vídeo com ele na próxima semana. Legal. Ele dedicou algumas músicas para nós, mas para esse show que fizemos aqui, ele falou, olha, porque a gente... Eu te mando uma música, você vê lá se você consegue fazer um arranjo, escrever alguma coisa. E ele mandou essa música que chama Bolero de Menina. Nossa, ele é um talento. É um talento. A música é linda, ele me mandou, mas mandou só as notas da melodia e os acordes. Ele mandou só a pauta? Só a pauta, lógico. Ele não mandou nada? Tem que ver que eles são assim, músicos, eles não são não, aprendizes. Mas às vezes ele toca assim, é mais ou menos isso. Não, manda. Não, Nem não. um áudio junto? Não. Mandou a pauta. Só a pauta. A pauta. É aquilo que precisa. Tá, eu sei. Daí, músico bom é a pauta. E daí, o nome era Bolero. Daí, Bolero. Como é que eu vou fazer? Eu estou longe do meio do bolero, eu não sei nada de bolero. Daí, primeira coisa é estudar. Tá. Ver como é que é feito, ver como a estrutura, a forma, o ritmo, como escrever isso na pauta. Mas, junto a isso, eu comecei a lembrar o que esses discos que eu tinha em casa, quando era criança, que nem lembrava mais, assim, mas daí alguma coisa eu lembrei, assim, e fui procurar essas músicas. E para ter no ouvido. Para ter... Conta, o que era que você trouxe? Tinha muitas coisas, tinha... A gente adora bolero. Tinha os boleros de... deixa eu pensar. Los Panchos. Sim. Nossa, agora eu quase suei. Achei que ele ia falar Los Pamperos. Já quase fiz um. Los Panchos. A gente gosta. Mas daí tinha as partes de orquestra de Harry Mancini. Maravilhoso. Todos antes de 1958, 61, aquele período quando eu nasci. E eu lembro que tinha essas músicas em casa e fui escutar novamente. E não é que eu escuto, eu ponho lá. Foi estudar o negócio. Deixa, escutando, daí, ok, isso. Como é que funciona o bolero? Essa é a estrutura, tudo bem. Daí apaga tudo e volta para a música do Daniel. É para entrar no clima, né? Para entrar no clima. Para criar uma ambientação. Mas daí eu fiz do meu jeito, que não é nem mais bolero, né? Sim, mas você deu aquela inspirada primeiro para depois colocar... E isso é um jeito que você... eu gosto de estudar o que eu preciso antes de fazer um trabalho e depois pesquisar, né? É que você não está pensando em copiar, né? Você está querendo ouvir umas referências, entrar no clima e aí colocar a tua identidade musical no negócio. Isso sempre. Isso é uma coisa principal. Você falou dos discos, né? De quando era criança, né? No meu caso, me lembro muito de uns discos que meu avô tinha, que eu já contei 20 vezes isso aqui,
que existia um guitarrista brasileiro que ia para fora, ouvia as músicas, trazia e gravava. Né? Era a forma na década, sei lá, de 40, de 50, de trazer música para cá, sim, né? Sim. Que era o Poli e seu conjunto. Não sei se você já ouviu falar. Não. Nossa, vou pesquisar. Eu fui pesquisar um tempo atrás. Ele tem mais de 50 discos gravados. Nossa. E tudo nessa pegada, assim. Algumas músicas até, sei lá, Cavaleiros do Céu. Até umas coisas até um pouco mais folclóricas, assim, mas uma guitarra maravilhosa. E eu me lembro do disco que chamava Moendo Café. E o meu avô tinha... Lá no interior do Paraná. E o meu avô tem plantação de café. Sim. Então é uma coisa assim que, nossa, me pega demais. Assim, são coisas que ficam dentro, né? Nossa, é maravilhoso demais. E aí, a hora que você falou disso, na minha cabeça veio esse disco. Meu avô gostava muito de Pérola também. A Pérola? A Pérola. Nossa, maravilhoso o som, né? E eu acho até que é por isso que eu gosto tanto de bolero espanhol. Tanto música cantada em espanhol. Gabriel Raimond, esse tipo de coisa. É bem bacana. É bem antigo, né? Bem antigo. No teu caso, você disse que tinha lá disco de bolero, de... Alguns discos de jazz. Boa referência. Sim, mas eram casuais, assim. Não era, eu não sei... Eram casuais. Eu era bem criança, então eu não tenho a lembrança. Sim, não tem. Eu lembro daquele clima musical. Era um clima musical Às mais... vezes a gente lembra até do cheiro da coisa, mas não... Sim, né? porque não tinha mais as capas, ou as capas eram separadas dos discos. Era uma coisa bem casual, assim. Não era assim... decidido, né? E pro lado da infância italiana, que era uma coisa mais, né? O que tinha de discos assim? Handel, assim, eu tô imaginando uma coisa não mais era culta. isso. Acho que eu via, sei lá, o que você ouvia? Não tenho ideia, mas acho que era outro tipo de cantor, certo? Che possiamo... Artisti. Ah sì, cantautori, musica, cantautorato, Battisti, Baglioni, sì, musica di cantautori, ecco, sì. E tem alguma coisa assim aqui do Brasil assim que te chama bem a atenção? Que você ouve e fala, nossa, gostei. Que música brasileira você gosta? Io amo molto Caetano Veloso, Monica Salmaso, Gilberto Gil. Tem isso na tua lista de música para escutar quando tá sozinho? Tem. Que legal. O brasileiro, ele é meio... Assim, a música brasileira, ela se ouve, né? Fora do Brasil bastante, né? Sì. Na Itália também? Também. Sì, Caetano se ascolta. É referência? Sì, Monica Salmaso também, sì. O Roberto Carlos é tão bom fora do Brasil quanto a gente acha que ele é dentro do Brasil. Eu gosto, particularmente, né? Mas, assim, a gente tem aquela coisa do mito que se criou em volta dele. Fora do Brasil é isso mesmo, assim? O pessoal tem ele como referência? Tem, acho que tem. Quando se fala de música brasileira, tem esse riferimento. Sim, com certeza. Eu gosto. Teve tua fase Jovem Guarda também aqui no Brasil ou não? Teve, durou pouco. Durou pouco. Durou. Eu vi o Roberto Carlos no Tarumã. Olha! Nossa! Na época com o Tremendão ainda? Eu acho que sim, era com o Tremendão. É bem 1967, o que era aqueles anos? Eles eram meio transgressores, né? Tipo, Mas daí eu vi Mutantes depois no Thalia. E aí sim, né? Aí pegava. Ali é outra pegada, né? Daí eu fiquei mais Mutantes. Né? Não, e Curitiba recebia muitos shows, né? Nessa época. Né? Cada show era muito especial. Aliás, um dos shows mais importantes que eu vi, vou pular do outro lado do mundo, que eu acho que também me influenciou muito, foi Ravi Shankar no Teatro Guaíra, no Guairão, em 1973, por aí. Eu tinha 12 anos e eu consegui, não sei como, fui parar na primeira fila. Uau, fantástico. Que beleza, hein? Gente. E isso me marcou o resto da vida, esse show. Foi um dos shows mais importantes que eu vi. Quantos anos você tem? 12 anos, eu acho. Nossa. Mas o rock mais atual, vamos dizer assim, o pessoal do rock mais atual, vamos dizer assim, dos anos 80, 90 para cá, e tem alguma coisa assim que te chama a atenção? Você começou com Beatles, não é impossível alguém começar com Beatles e não continuar? Não continuar no rock and roll, é difícil. Me ajude. Sei lá, vamos pensar assim, vamos pensar nos ingleses lá ainda. Tá? Sim. Nós vamos ter lá
Beatles, aí um Led Zeppelin, um Rolling Stones. Beatles, Led Zeppelin, Rolling Aí, Stones. anos 80, vamos dizer lá, daí veio o pessoal ali da New Wave of British Heavy Metal, ali, o pessoal do Iron Maiden, não sei. Teve essa continuidade? Eu cheguei até um ponto e depois a corrente... Estacionou. Não, Mudou. se transformou. Né? Até hoje eu gosto daquilo que eu via e Sim, quando chegou natural. no final dos anos 80, dos 70, 80, quando eu saí do Brasil, eu comecei a escutar música brasileira. Olha, Depois que saiu daqui. foi a saudade. Sim. Ah, Até então, a minha referência na música brasileira, sim, era um pouco de Caetano, um pouco da Bahia, talvez, isso, e de Minas. Sim. sim, Isso que era você forte. gostava. O resto da música brasileira eu não escutava. Nos clássicos, os sambas, os choros, assim, eu não tinha nenhuma O referência. Não tinha sertanejo referência. antigo, Não, sei acho lá, que o nem trio parada. ouvia. Não, mano, trio parada dura. Não, Nessa não, época aí não. era época mais. Curitiba, ele não era do interior? Mas eles eram famosos. Eram famosos. Não, Tonico não. Tinoco, sei lá. Não, isso era uma coisa meio tabu, né? Na minha época mesmo? era meio tabu. Quando eu era criança também. Claro, Era mas meio eu não tabu. sei. É muito legal ouvir isso, porque na minha concepção. É porque Que eu também sou de Atalaia, né? Tem que pensar você é não, isso, mas né? é inclusivo, né? É uma coisa legal que entrou a fazer parte de uma cultura. Antes era separado, né? Então separado. era bem É, separado. porque eu não tô nem falando desse sertanejo assim de Leandro Leonardo pra cá. Não, né? isso é Tô outra falando- coisa. Exatamente. Vamos- Eu levo como outra coisa. Sim, sim, Tô sim. pensando assim, pro pessoal Belarmine e das... Gabriela. Sim, É, Gabriela, o pessoal Gabriela, das tudo antigas, isso. Eu acho que eles, o valor deles foi reconhecido talvez por uma maior parte da população mais tarde, Bem né? mais Bem tarde, mais tarde, né? isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu te pergunto uma coisa, nessa época jovem, que você estava descobrindo o mundo, é verdade que você foi preso por tocar violão na rua na Suíça? Não, não é verdade. Não é verdade. Não era na Suíça. Era onde? Não era. Eu achei que ele ia dizer que não era ele, mas não era na Suíça. O que aconteceu? Conta essa história. Foi na Suécia. Na Suécia. Não é na Suécia. Troquei Bah, o tá país. ali. Foi só Poxa, um... troquei o país. Trocou uma vogal ali, só tá certo. O que aconteceu? Conta essa história aí, rapaz. Foi bem legal. Você não tava junto, não. Não, né? não, não, não. Então tá. Ainda não. Parte do dinheiro que eu consegui era tocando. Porque no Brasil era meio tabu. Talvez até hoje tocar na rua, talvez agora menos, mas lá não era. Lá era comum, né? Lá era comum. Eu cheguei na casa de amigos, assim, e cheguei com um tipo brasileiro, com uma mochila, e ia ficando, né? E uma Havaiana. Diz da Havaiana. Você toca na campainha, entra, diz oi, diz quando vai embora. E vai ficando. E vai ficando. Daí, eram jovens assim, daí um disse para mim, pô, não dá, né? Você tem que ajudar aqui. E daí ele disse, e o que sabe fazer? Bom, eu toco. Então tá violão e vai, né? Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Não, ele falou, vai, vamos junto. E ele era um cantor argentino, ele tocava para burro e cantava muito bem. Ó, o argentino desvirtuando o brasileiro. Aí. E daí a gente foi para a rua, eu e ele, a gente tocava, a gente ganhava um bom dinheiro, era decente, é uma coisa bem legal. No metrô de Estocolmo. Caramba. E era um ótimo trabalho. Era um trabalho, a gente fazia seriamente. A gente ensaiava em casa, a gente levava as músicas, a gente tocava e voltava para casa com Um dinheirinho, o dinheiro do dia. E não era mal, era muito bom. Dinheiro. Até hoje seria um bom dinheiro. Que legal. Para aquelas horas de trabalho. E às vezes eu ia sozinho. E uma dessas vezes parou um policial e disse, mas você não pode tocar aqui, você vem comigo. Ele chamou um carro, me levou preso, mas ele não era a intenção prender, mas ele queria verificar documentos e tudo mais. Mas o horário do juiz que ia me soltar tinha acabado, ele tinha ido embora. Ai, Daí me hospedaram.
Ah, você ganhou uma noite Entendi, grátis. hospedaram. Na cadeia. Mas teve refeição, já não teve que pagar Teve por isso. sucrilhos com iogurte, Você tá brincando? bolachinha com manteiga. Sério? Sim, pessoal, tinha as meninas de mini saia no corredor, mas era cadeia. Era cadeia com porta fechada. Agora eu não sei até que ponto que ele tá tirando sarro de mim. Não, estou dizendo a verdade. É verdade. É verdade. Não, bem assim, isso. eu já vi uma fotografia de um rapaz que estava preso, do mundo do heavy metal, que matou uma outra pessoa lá. E eu vi a foto, o cara na Suécia, tá? Com um computador, com acesso à internet, piso de madeira. Falei, mas que Bem diabo? isso, bem isso. E já era assim, então, na Sim. década de 70. Mas isso foi em 81, 82. Eu estive na prisão, eu estive no AU e estive em Piraquara várias vezes. Deve ser igualzinho na Tocando. Suécia, né? Tocando. Tá. O AU, inclusive, hoje virou parte do Centro Judiciário do Paraná. Pois é. Juizado já não Especial existe mais. Cível está naquele pavilhão. Hoje está lindo. Hoje está lindo. Hoje tá lindo. Eu estive, era com os Vondas, a gente várias vezes, a gente era convidado com muita honra, eles preparavam o almoço e não era fácil. Era um ambiente, eu tinha uma foto em algum lugar no Facebook quando eu estava com esse show na prisão de Piraquara e não era aquela sueca, não. Não era. Sério? Eu achei que era. Então, era muito difícil. A situação que a gente entrava já para entrar dentro. Sim, todo mundo revistado. Mas não era isso o problema. A situação é... A gente não precisa falar disso para saber, né? Não era a prisão da Suécia. Tá, contei ironia, tá? Mas saía a Rita Cadillac, entrava os Wonders, né? Ela era a musa dos presos, né? Exato. É bem isso. E foi assim, então, né? Por isso eu tinha a comparação Sim. do que podia ser uma coisa ou outra. Lógico que onde eu estava, um lugar de passagem. Um lugar Claro. Agora, pra gente, um pouquinho antes da gente encerrar, que a gente tá quase acabando a nossa entrevista, e tá muito bom esse papo. Eu quero agora, claro, falar um pouquinho da orquestra, né, da Ensemble. Agora eu quero saber como é que começou para vocês criarem, né? Porque hoje é um grupo, são 11 músicos, né? 11 músicos. A orquestra é uma coisa maravilhosa. Digo, não para falar bem do meu trabalho, do nosso trabalho, mas é uma coisa que aconteceu assim, 11 anos atrás. E, sim, não somos sempre os mesmos músicos, mas hoje estamos aqui com 6 músicos originais. Legal. Todos italianos? Todos italianos, todos que moram perto, não na mesma cidade, mas perto. Que cidade que é? Treviso, no nordeste da Itália. E o grupo cresceu como um grupo de estudo que ficou um grupo de pesquisa. E essa pesquisa é pesquisa de conhecer novos instrumentos, de a gente viajando, cada vez que viajava ele trazia um instrumento de algum lugar do Brasil, ou fazia construir instrumentos para o grupo. Então, com esse grupo, a gente consegue fazer uma música que seriam necessários mais de 20, 30 pessoas, talvez. Nossa. Porque temos as variedades dos instrumentos e cada um deles toca muito bem cada instrumento. Que instrumentos são esses diferentes? Bom... Quer mencionar alguns? Bom, uma base do nosso som que não temos aqui, que é um harmonium, que é um órgão a pedal, com pedal. Legal. Diferente. E isso é uma coisa que dá uma característica muito forte no... De que origem é esse instrumento? O harmonium, um instrumento europeu, talvez inglês, talvez... Harmonium. É um tipo de órgão. Mas é um órgão que se usava nas igrejas, principalmente. Os missionários usavam esses órgãos para catequizar os selvagens. Deu certo. Mas é um instrumento lindo, é um instrumento que você não precisa de eletricidade, você só pedala. Todo mecânico. Todo mecânico, é fantástico. E esse é um dos instrumentos. E é um instrumento que se esposa muito bem com os sons do violino, das flautas, os timbres das flautas diferentes. Mas como que traz isso para o Brasil? A gente não trouxe isso para o Brasil. Tá. É esse aqui? Parece um piano. Bem Isso, esse. isso, Nossa, sim. mas ele Parecido com o nosso. Eu não diria que é um... Caramba!
E em português é o harmônio. Harmônio, sim. Harmônio, Mas o jeito que ele fala é mais bonito, né? O harmônio. harmônio. Também é bem pesado. Cada concerto, cada show, não é fácil levar. Não, seria bem difícil, né? Aqui conseguimos uma boa versão digital e com computador e a gente consegue ter Hoje você simula, um né? resultado. Parecido. Não é igual, mas é um 90% Convence. Convence. Assim, no total, convence. E depois é mais que nada as misturas dos instrumentos. A gente usa o quatro venezuelano, que é um instrumento a quatro com 4 cordas, que é praticamente um instrumento a corda. Nunca tinha ouvido falar desse. É um instrumento 4 venezuelanos. 4 com C. 4, sim, 4 sim. venezuelano, porque existem o 4 porto-ricano, né? Porto-riquenho. E depois a gente usa os instrumentos brasileiros, a gente usa a viola caipira, o cavaquinho. A gente tem cavaquinho com cordas diferentes, com cordas de nylon que não se usa, mas a gente tem 2. A gente tem tipos diferentes de viola, com cordas diferentes também, tipos de violões diferentes, violão de aço, a gente usa a guitarra havaiana, diferentes tipos de guitarra elétrica, flautas, Banjo também. banjo, mas a gente tem muitos, e cada um tocando um instrumento diferente, a gente consegue ter em cada música um timbre, alguma coisa que não é sempre igual, como um grupo que toca aqueles instrumentos do começo até o fim do show ou de uma gravação. Sim. Então a gente tem essas coisas que é uma característica muito, muito legal, que a gente acha muito legal, que a gente consegue criar variedades como se fôssemos muito mais no final. E esse nome? Ensemble Viaggiatori Armonici. Viajantes harmônicos. Escolhemos algumas opções de nome. Surgiu assim. Não sei, na verdade, quem pensou esse nome? Foi você? Foi eu? Não lembro mais. Quem que complicou aqui esse nome aí? Porque eu já ia chamar de... O meu italiano é maravilhoso. Eu ia chamar de Tutti Viaggianti Armonici. É um nome que no começo a gente não estava nem tão... Mas depois a gente entendeu, é isso mesmo, o nome é certo. Daí ficou. Não, mas é bem bonito. Eu acho só que a gente que tem que aprender a falar. Não, é que assim, uma coisa é certa. Para o brasileiro, qualquer coisa que se falar italiano soa muito bem. É muito lindo. Conquista qualquer pessoa. Fala o nome de uma cidade, qualquer cidade pequena, bem assim, que ninguém conhece. Itália, vai ser legal. Vai. Se o cara falar, fui pra Piade de não sei o que lá. Putz, velho. É lindo. Não adianta. A gente adora esse sotaque italiano, é sempre muito bom para os nossos ouvidos, porque a gente cresceu ouvindo os nossos avós falando isso em casa, né? Então a gente tem aquela memória afetiva com a língua italiana. Então é muito legal. A minha avó era uma parte italiana, mas nunca falou italiano em casa. Já os avós dela se xingavam em italiano. Entendeu? Porque que eu sei um pouquinho. Por isso que você fala bem italiano. Pouquinho. O que ela não te revelou é que a minha querida sogra, além de falar o italiano muito bem, ela canta em italiano, a mãe dela. Tem um grupo muito legal. Vou fazer aqui o jabá da minha sogra. Depois, em qualquer das plataformas musicais, você pode conhecer o grupo Etnia, que canta muito bem italiano. Aliás, a mãe dela canta músicas em espanhol também. Não, mas o italiano dela é Mas o italiano é o forte. Não, mas a minha mãe é já o tipo do italiano que vocês não tocam, né? Tipo, bolade, champanhe. Mas é o italiano, mas é o italiano que aqui no Brasil a gente curte, né? Então eu cresci ouvindo isso, né? Ela Domenico Modugno. Sim, ouvi ela cantando em casa e sempre falando com a gente, os meus avós, né? Então, para mim, soa muito familiar e é muito gostoso. E não é um italiano tropeçado, não, tá? Arranhado, não. Ela fala muito bem. Não, mas tinha umas palavrinhas assim, né? Não, mas é fluido. É fluido. Você percebe quando a pessoa não domina o idioma, quando ela não fala de maneira fluida, né? O meu espanhol, por exemplo, não é fluido. Mas eu considero muito... Não, estou falando fluido, não é fluente. Você fala frases fluidas. Entendi. Entendeu? Que você não precisa parar tanto para pensar. A mãe dela fala assim. Nossa. Entendeu? É bem fluidinho. Ela fala como se a gente estivesse conversando. Mas isso é muito legal. Mas não viemos aqui para falar de mamãe e de sogra. Viemos falar de 2 talentos que estão em Curitiba. E agora, para a gente encerrar, conta pra gente aí onde é que a galera pode assistir vocês agora até o final de agosto aí. Nós tocamos em Curitiba do dia
dia 3 até o dia 6 na Caixa Cultural. Foi lindo. Os dias, o teatro estava lotado, mas com um ótimo público, muito calor. Muito caloroso. Então, tudo foi ótimo no teatro, seja a organização do teatro mesmo, que o público foi maravilhoso. Tocamos no Regina Vogue. E depois? E a última apresentação vai ser na Ilha do Mel, dia 19. Você tá brincando? Ai, que delícia! Eu sou apaixonado pela Ilha do Mel. Dia 19, na Ilha do Mel, no Festival Jazz Agosto. Ai, que organizado tudo. pelo Glauco Solter. Sim, Aonde que é lá na Ilha do Mel isso? Na praça. Na Praia de Encantadas, eu acho que é, né? Ou Não, Brasília. Na Brasília? É, Brasília. Uau! Nossa, eu não vai lembro de ser praça lá. lindo. Tem. Sim, tem. amor. Sim, lembrei. Muito legal. Não, e lá é incrível, né, gente? Então fica o convite para você que tá aí em casa. Não tem o que fazer nesse fim de semana, fica a dica. Pega a barca, vai pra Ilha do Mel, curtir esse grupo Cara, maravilhoso muito legal. e esse evento incrível. Que show isso! Cara, muito bom, né? Porra, Ilha do Mel é top. E aí, com isso, eu me despeço de vocês. E, gente, eu adorei trazer vocês aqui. Eu sei que é obrigado. rapidinho, é um pouquinho. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Passou Agora rápido. eu quero que vocês deixem o contato, assim, onde que a galera encontra mais de vocês na internet. Então, Viaggiatori Armonici com 2 Gs. E Armonici com Armonici. E em todas as redes sociais, quer dizer, Instagram, Tem Facebook. canal do YouTube também. Tem canal do YouTube também. Tem no Spotify. Legal. E tem nas outras plataformas de streaming de áudio. Amazon Music, Amazon Apple Music, YouTube, Apple Music. Deezer. Todas. Muito bom. Pandora, Tidal, todas as plataformas. Gente, foi um prazer receber vocês. O prazer foi o nosso, né? Come si dice molto piacere? È stato bellissimo stare qui con voi, veramente un piacere e vi ringrazio tanto, sarà nel mio cuore. Grazie. Ai, adorei. Olha, pelo gesto que ela fez, eu adorei. imagino que foi Ela bom. gostou. Gente, muito, muito obrigada. É nossa toca pequenininha recebendo grandes artistas. Logo, logo a gente vai estar numa sala maior, vamos estar num estúdio. Sim, bem desde já maior. estão convidados a conhecê-la também. Isso, na próxima vinda ao Olha, Brasil, muito no ano obrigado. que vem, né? Olha, Por que sim. não? Exatamente. Aí, quem sabe não vem uma flauta junto com a flautista. Ah, eu vou cobrar, hein? Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Pra você que tá em casa, que assistiu a gente até esse horário, se gostou, deixa teu like, teu comentário, recomenda esse vídeo pros teus amigos também. E se gostou muito, dá uma maratonada aqui no canal, que tem vários vídeos com dicas de viagem, tem outras entrevistas, tem shows e tá muito legal. Eu espero você aqui no canal, né, amor? Isso Semana mesmo. que vem a gente se vê de novo, E- né? O italiano, o tchau também é tchau, né? É tchau. Ciao Então- e ciao. Tchau! Tchau! Alla prossima settimana. Ah, show de bola. Obrigado, gente. Um abraço.